Exercício 8. O gráfico da figura mostra a intensidade do campo elétrico como a função da distância a partir do centro para um par de esferas concêntricas e uniformemente carregadas. Qual das seguintes situações o gráfico pode representar? Explique. Bem, a ideia aqui é a seguinte: a gente tem um gráfico do campo elétrico com um raio a partir do centro de uma esfera. Nós temos duas esferas concêntricas, uma que pode ser maciça ou não, e uma com certeza oca, exatamente porque a maciça vai ficar dentro dela. Então, a ideia é que a partir do centro desse conjunto de uma esfera e uma casca, nós temos o campo elétrico dado desta forma que está o gráfico. A gente tem que descobrir como é que é a configuração dessas duas esferas. Então, item A. Item A, a configuração, ele diz que esse campo elétrico é a configuração de uma esfera condutora carregada positivamente dentro de uma casca esférica condutora carregada positivamente. A configuração é essa. Quer dizer, você tem o R, né, que é o raio do centro da esfera para fora, entre o centro e um determinado ponto eu tenho a minha região condutora, da superfície da esfera condutora até a superfície interna da casca é uma região vazia, então não tem nada. Novamente volta a ser condutora e a partir da superfície externa também vazia novamente. Então pela configuração de A, a gente vai ter uma esfera condutora e uma casca condutora. Bem, é bastante razoável que esse campo elétrico seja de uma configuração assim. Por quê? Porque você vai ter, no caso, nos dois, tanto na esfera quanto na casca, o campo elétrico igual a zero, certo? Que é exatamente essa parte em R até o que seria a superfície da esfera. A partir da superfície da esfera, o campo fica Kq sobre R ao quadrado, que é o campo de uma esfera que se comporta como uma carga pontual. Então a carga distribui homogeneamente, não tem outra ação que faça com que ela seja diferente, então ela vai distribuir homogeneamente, e o campo vai ser parecido com o campo de uma carga pontual, Kq sobre R ao quadrado. Então ele vai ser um campo 1 sobre R ao quadrado, que é exatamente essa curva. Aí de repente entra na casca de novo, o campo elétrico volta a ser zero, porque a casca é condutora, e a casca também está carregada, consequentemente o campo, a partir da superfície, tem um valor, e esse valor cai com R ao quadrado novamente. Então é perfeitamente passível de que esse campo elétrico seja o campo elétrico desta configuração. Isso é uma esfera carregada, condutora, com uma casca esférica carregada, condutora. Bem, então com certeza, no caso, essa afirmativa é verdadeira. Isso é a esfera condutora e a casca condutora carregadas, as duas, são configurações desse campo elétrico. Item B, uma esfera condutora carregada positivamente dentro de uma casca esférica condutora descarregada. A configuração agora é essa: você tem uma esfera carregada positivamente e uma casca condutora descarregada. Bom, essa configuração de campo elétrico poderia ser, a princípio, essa configuração também, já que eu tenho duas regiões, tanto a esfera quanto a casca, condutora e, do lado de fora, campo elétrico gerado pela carga. Só que nesse caso tem um detalhe. Como o campo elétrico cai com R ao quadrado, mas ele é proporcional à carga, certo? Se eu não tivesse a casca, o campo elétrico continuaria desse jeito, certo? No momento em que eu coloco a casca, o que ela faz é que nessa região o campo elétrico fica zero, certo? Que é a região onde passa pela casca, mas a carga continua a mesma. Como a carga continua a mesma, já que a casca está descarregada, então o campo elétrico continuaria a partir dessa curva, certo? Como nessa parte, a partir da superfície da casca, há um aumento do campo elétrico,
Esse aumento do campo elétrico só poderia ser explicado se a casca tivesse carregada também. Então, a princípio, essa curva, por esse motivo que eu dei, a configuração de esfera carregada e casca descarregada não teria esse tipo de curva. A curva continuaria a partir desse ponto aqui para o infinito, se por acaso a casca tivesse descarregada. Então, o item B é falso, isso não é uma configuração para esse campo elétrico. Bom, vamos lá. Terceiro, uma esfera sólida não condutora é carregado uniformemente em todo o seu volume dentro de uma casca esférica condutora descarregada positivamente. É uma configuração parecida com essa primeira aqui também, só que com detalhe. Toda essa parte aqui ficaria do mesmo jeito, só que a esfera não é condutora, então, e está carregada homogeneamente. Se está carregado homogeneamente, o campo elétrico, a partir da superfície, cairia a zero até o centro, linearmente. Quer dizer, o campo elétrico aumenta linearmente com o raio, se por acaso a esfera estiver carregada homogeneamente. Não seria zero dentro. Então, consequentemente, no item C também é falso. Item D. Uma casca esférica de parede fina, carregada positivamente, dentro de uma casca esférica não condutora, carregada positivamente em todo o seu volume. Bem, a configuração é essa, é uma casca esférica fina, né, dentro, e uma casca esférica grossa fora. Essa configuração da casca esférica, ela poderia ser, ela teria um campo elétrico do mesmo jeito, ela teria um campo elétrico do mesmo jeito que essa parte aqui. Então ele teria exatamente esse campo elétrico, independente se é só uma casca, mesmo ela sendo isolante. Como eu não tenho carga dentro, o campo elétrico aqui seria zero, igual ao do condutor. Por isso, exatamente, o condutor tem sua carga, vamos dizer assim, distribuída na superfície, do mesmo jeito que uma casca vazia dentro. Então o campo elétrico aqui seria zero. Então toda essa parte seria razoável ser nesta configuração. Mas a casca não é homogênea, não é condutora. Como a casca não é condutora, então o campo elétrico não seria zero. Ele teria um determinado valor, uma curva que iria do campo elétrico interno até o externo. Teria uma curva aumentando aqui, que não é linear, mas com certeza não é zero. Então, consequentemente, o item D também é falso. Certo? E o item E, uma caixa esférica de parede fina carregada positivamente, não condutora, dentro de uma outra caixa esférica não condutora de parede fina carregada positivamente. Configuração parecida com essa, só que a casca aqui é parede fina. Certo? Como as duas são parede fina, eu teria campo elétrico entre as duas. Não teria região de campo elétrico zero. Certo? E as duas não são condutoras. Consequentemente, eu não teria essa configuração. Aqui teria uma curva até esse ponto, e desse ponto teria uma curva, já que a casca estaria carregada. Então, aqui seria zero. A partir daqui ele cairia, mas cairia até a superfície da casca fina, e, consequentemente, teria a curva, no caso, se essa casca fosse fina. Então, como eu tenho uma região de campo elétrico zero, não dá para a gente falar que essa casca externa também é fina. Consequentemente, nossa hipótese também é falsa. É isso.